A nova proposta, segundo o GE, de renovação do Flamengo. Com o empresário Júnior Pedroso, ele é empresário do Gabigol, está na manchete do GE a seguinte informação, peço que a gente plugue, que o Gabigol recusou uma nova proposta, segundo o GE, de renovação do Flamengo. E que o Palmeiras tem interesse. Essa proposta, segundo o GE informa, reportagem da Letícia Marques, ela é de mais um ano de contrato e reajuste salarial de 50%. O clube espera novas conversas com o jogador. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao Júnior Pedrosa, que atendeu ao nosso convite, está ao vivo aqui no Seleção por telefone. Júnior Pedroso, desculpe. E Júnior, queria te perguntar, começar te perguntando, se você confirma as informações publicadas no GE de uma proposta do Flamengo de aumento de 50% de mais um ano, e se sim, por que a recusa da renovação do Gabigol? Bem-vindo ao Seleção. Oi, André, boa tarde, Elano, de Alessandro. Obrigado pelo convite, em poder externar aqui o nosso lado da história, né? Porque geralmente essas questões não são tão públicas, né? São questões de caráter privado, né? Uma negociação dessa envolvendo uma extensão de contrato, uma renovação. No caso do Gabriel, estamos falando de um atleta muito importante para o Flamengo, né? Talvez o jogador mais importante do ciclo Landim. E foi uma discussão de renovação que durou 3 anos, 1 ano e 3 meses mais ou menos de conversas com o Flamengo, algumas reuniões no Rio de Janeiro para discutir essa extensão de contrato, que passaria a valer a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2024. E eu posso ilustrar um pouquinho a história toda antes de entrar nesse último detalhe, que é essa proposta de 1 ano. Eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Claro, fique à vontade. Tá? A gente iniciou, então, as tratativas de renovação em março de 22 e durante esse período, até outubro de 23, foram algumas reuniões, imagino eu que umas 10 reuniões presidenciais no Rio de Janeiro, fora algumas diversas ligações com o Marcos e com o Bruno, né, que são as pessoas que estão no fronte da negociação do lado do Flamengo e são as pessoas que sempre trataram com a gente. E em outubro de 23, em meados de outubro mais ou menos, a gente sela o acordo onde os dois ligam para a gente, o Marcos e o Bruno, e nos parabeniza pela extensão de mais 5 anos de contrato. Isso aconteceu também com os pais do Gabriel, que moram em Santos, e também aconteceu com o próprio Gabriel no CT, onde recebeu um aperto de mão com os parabéns pela renovação de 5 anos de contrato, nos termos que foram construídos aí durante esse 1 ano e 3 meses. A única objeção ali, no dia seguinte, seria esperar, porque o Flamengo estava construindo a renovação de outros 2 grandes jogadores, que eram o Everton e o Bruno Henrique, e eles queriam esperar essa construção para não atrapalhar o desenvolvimento dessas 2 outras renovações, e a gente entendeu. Paralelo a isso, o meu sócio advogado estava em contato com o jurídico do Flamengo, pedindo as minutas para a gente adiantar o processo jurídico de revisão de contratos. E a gente já encontrou algo estranho ali, porque o jurídico não passavam os drafts para poder revisar. E a partir dali começaram a sair algumas matérias, em alguns veículos específicos, que o Flamengo estava enfrentando dificuldade dentro do seu board para poder aprovar essa renovação do Gabriel. Mediante a isso, a gente começou a apertar um pouco o cerco e apertar o Flamengo pedindo respostas, né? Até então eles iam responder, em algum momento pararam de responder, e aí a gente entendeu o que estava acontecendo, né? Passaram-se o tempo, a gente imaginávamos que poderia haver algum movimento ali a partir do começo do ano, porque seria quando passaria a vigorar essa renovação de contrato, mas nenhum movimento do lado do Flamengo aconteceu. O que aconteceu foi um movimento muito grande do lado do Corinthians. Em momento algum, a gente abriu negociação com o Corinthians porque a gente estava respeitando esse acordo que tínhamos desenhado com o Flamengo e na expectativa dessa extensão por 5 anos de contrato, porque essa era a prioridade do Gabriel. É o time onde ele tem uma identificação muito grande, é um time onde ele foi vitorioso e ele ama o Rio de Janeiro, então ele estava bem feliz com o que tinha sido construído ali, apesar de outras investidas de outros clubes, tanto do Brasil quanto fora, e para ele era o que ele queria para imaginar esse próximo ciclo de carreira dele, né? E aí depois o Corinthians, inclusive, andou citando e mencionando que a gente ofereceu o Gabriel lá,
que a gente discutiu a negociação e em momento algum isso aconteceu. E aí, por último, eu fui perguntar para o Corinthians em que momento a gente foi oferecer o Gabriel lá e tive a informação por um dos ex-dirigentes que foi o Flamengo que estava tentando construir essa transferência. Tá? Isso agora, por último, tive com o Bruno em maio de 24, no jogo do Red Bull e Flamengo, que foi em Bragança, e o Bruno me convidou para um café, eu sentei e ele perguntou o desejo de reabrirmos a negociação, se o Gabriel estava confortável em rediscutir a negociação, e eu expus que sim, e a gente estava sim, entendemos talvez que eles tivessem alguns problemas políticos internamente para poder ter desenvolvido o negócio que já estava acordado, mas que estávamos dispostos a conversar. Depois disso, o Bruno não tinha apresentado nada nesse bate-papo, foi totalmente informal, mas a gente deu um prazo para ele até julho, para que isso se realizasse, porque o Gabriel não iria esperar até dezembro para resolver o futuro dele. O Gabriel já tem 27, vai fazer 28 anos agora em agosto, e ele tem um ciclo muito importante na carreira dele. Tanto o Elano quanto o D'Alessandro sabem o que significa esse novo ciclo para o jogador, né? Um ciclo talvez de estabilidade. E daí para frente eu não consegui mais conversar com o Bruno sobre a renovação, né? A gente não falou mais nada, a gente não falou a respeito desse tema. E agora, por último, o Flamengo veio abordar o Gabriel diretamente com essa proposta de renovação de extensão de 1 ano de contrato, entendendo que o clube precisava desse tempo para poder avaliar ele, enfim. Isso foi direto com o Gabriel e, de fato, o Gabriel, no momento, ele estranhou isso, óbvio. A gente imaginou que talvez viria alguma coisa do Flamengo, sim, mas nunca imaginamos que o Flamengo ia propor 1 ano de contrato, extensão de 1 ano de contrato, independentemente dos termos financeiros, para ele ficar mais 1 ano. E aí, óbvio, na hora ele negou isso e aí ele entendeu o que estava acontecendo e aí a gente discutiu o tema e resolvemos daqui para frente começar a trabalhar de fato a saída dele do Flamengo. Está muito claro que o Flamengo não tem interesse esportivo na renovação dele. Então, óbvio que isso foi agora recente mesmo, que aconteceu, e a história na íntegra é essa, tá? Todos os pontos que envolvem essa discussão com o Flamengo em torno da renovação de contrato do Gabriel. E diante do que você informa aqui, né, de começar a trabalhar a saída dele do Flamengo, você confirma o interesse do Palmeiras? Olha, a gente tem lido muito mais coisa do que presenciado, tá? Então, assim, a gente sabe que o Palmeiras gosta dele, a gente já teve discussões anteriores lá atrás disso, mas o Palmeiras não fez uma nova abordagem em relação a discutir essa transferência agora. Até porque o Gabriel fica livre em dezembro de 24, ou seja, a partir do dia 1º de julho ele pode assinar um pré-acordo, onde em janeiro ele pode se inscrever por qualquer clube do mundo. Então, imagino que até em prol desse respeito que a gente vinha mantendo com o Flamengo, de não conversar com outros clubes até julho, imagino que agora se abre um novo ciclo a partir do dia 1º de julho para a gente poder entender e resolver o futuro do Gabriel, que não vai ser resolvido em dezembro. Ok. Entendeu? Ramon, você quer fazer uma pergunta para o Júnior? Cara, por favor. Júnior, tudo bem? Ramon falando. Porque eu não consegui escutar direito aqui, devido estava um pouco baixo. Você disse que tinha acertado com uma reunião com o Bruno e com o Marcos, né? Essa questão de 5 anos de contrato e estava tudo até então apalavrado. Esse contrato ele foi redigido, foi assinado ou foi só de boca mesmo, assim, essa questão dos 5 anos a mais da renovação do Gabriel? Oi, Ramon, boa tarde. Bom, esse contrato foi discutido durante 1 ano e 2 meses, né? Essa negociação durou 1 ano e 2 meses. Teve trocas de alguns documentos, né, informais, que são papéis, escritos, essas coisas, normal em negociação. E aí, quando a gente selou em outubro de 23, esperávamos o avanço disso, que seria os drafts para poder revisão, né, ter a revisão do nosso lado, do contrato que iria entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 24. E aí isso não aconteceu. Perfeito. Olha, Júnior, acho que você foi muito didático aqui, você traçou uma linha cronológica, né, do ponto de vista do Gabigol, dessa situação toda.
Primeiro te agradeço por participar aqui do Seleção, acho que a sua entrevista vai repercutir bastante. É a primeira vez que eu vejo vocês falando assim tão claramente numa saída de um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo. E te agradeço. Obrigado aqui pela entrevista. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Se não, até uma próxima aqui no Seleção. Não, eu que agradeço vocês pelo espaço, né? Do nosso lado, a gente não gosta de externar muitas coisas particulares, né? Que envolvem, no caso, uma tratativa de renovação. Mas, em prol de tudo que tem sido publicado pelo lado do Flamengo, o Gabriel está muito incomodado porque isso acaba interferindo na relação dele com o torcedor, né? Isso eu acho que nunca vai acabar. O ciclo dele foi muito vitorioso no Flamengo. E, infelizmente, a gente gostaria que o desfecho fosse diferente, mas a gente tem que entender também do lado do clube que existe uma gestão por trás e a decisão deles vai ditar quais são os nossos próximos passos aqui em relação ao futuro do Gabriel. Então é isso. Eu agradeço vocês aí pelo espaço e espero em breve podermos falar novamente do próximo clube do Gabriel. E Júnior, só para finalizar, assim, então é possível que essa saída, por exemplo, se dê agora, já nessa janela, que ele nem fique até o fim do contrato? Há essa possibilidade, então, por exemplo? Com certeza. Se o Flamengo entende por bem que pode se aproveitar desse momento, onde ele pode exigir alguma troca ou algum valor financeiro para liberar o Gabriel de forma antecipada, isso claramente poderia ser efetuado. Caso contrário, ele vai sair devendo livre, né? E aí, óbvio, entender da parte do clube o que eles preferem. Ok. E, assim, já foi noticiado também que o Cruzeiro tinha interesse no Gabigol. Você confirma que o Cruzeiro também demonstrou interesse já no Gabigol? Bom, André, quando existem ciclos de momentos que, às vezes, os clubes, entendendo que o movimento com o Flamengo não está evoluindo, aí os gestores ligam para entender a situação e se colocar, óbvio, à disposição do negócio, né? Como a gente estava num ciclo fechado de negociação com outros clubes, até julho, então a gente não avançou nenhuma negociação. Mas, óbvio que informalmente houve alguns contatos de alguns clubes, sim, e agora, óbvio, a gente vai retomar todos esses contatos e entender os nossos próximos movimentos. Muito bem. Júnior, muito obrigado mais uma vez pela participação. Um grande abraço e sucesso, boa sorte para vocês na decisão que vão tomar. Até a próxima. Obrigado, André. Obrigado, pessoal. Boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Ok. Olha, amigos, notícia bombástica, porque está chegando ao fim um dos maiores casos de amor de um clube com um jogador na história do futebol brasileiro. Está chegando ao fim um dos maiores casos de amor de um clube com um jogador na história do nosso futebol. A notícia é pesada, né? Uma notícia importante. Dita por todas as letras, né? Pelo empresário do Gabigol aqui. Eu acho que vai ter, no meu entender, muitas equipes atrás do Gabigol, pelo que ele representou nessa época vitoriosa do Flamengo. O que eu gostaria é que ele saia bem. Eu falei a situação do Cássio também, e eu falo a situação dele. O torcedor reconhecer todo o trabalho que ele fez, independe de qualquer coisa. O que ele entregou, o que ele fez pelo Flamengo. Tu citou, né, um dos maiores ídolos da história, né? Está entre os maiores, então eu acho que merece uma boa saída, porque um jogador desse tamanho deixa saudade, né? Quero agradecer ao produtor Felipe Ruiz, que proporcionou essa entrevista aqui pra gente, um golaço jornalístico aqui ao vivo no Seleção. Ao vivaço, Elano, aqui assim, ao vivaço. O Gabriel é meu amigo, né? Conheço o Gabriel desde os 15 anos de idade. Né? Construiu a sua carreira aí. A identificação que ele criou com o Flamengo é uma coisa incrível, né? São 2 Libertadores com 2 gols de títulos, né? Então, é o que o Dali falou, né? Eu basicamente, nós que vivemos no futebol há bastante tempo, a gente já identificou bastante tempo também que 1 ano de contrato é para os caras aceitar ou não aceitar, né? Mas basicamente o cara não vai aceitar, porque pela toda a sua história, né? Pela pouca idade. Até porque ele tinha na mão. Desculpa, Ramon, só para concluir, eu acho assim, que a torcida do Flamengo tem que realmente abraçar mesmo, porque a identificação dele com o Flamengo é uma coisa bonita de se ver assim. E vou te falar, eu também entendo o lado do clube, eu entendo os dois lados. O Gabigol não querer um contrato de só 1 ano, pensando na carreira dele, e entendo o lado do Flamengo também.
Por exemplo, o Flamengo queria ficar com o Everton Ribeiro mais um ano, seria útil para o Flamengo. Mas mais de um ano, para a realidade do Flamengo, já não era interessante onde ele está no Bahia. Eu entendo o Flamengo diante do que hoje é a utilização do Gabigol com o Tite, um jogador que não joga com o Tite, ele é um reserva. Ele sequer é opção para jogar ao lado do Pedro, é só para entrar no lugar do Pedro eventualmente, com o Tite está muito claro isso. Eu entendo também o lado do clube. Então, assim, sem querer fazer juízo de valor, eu entendo os dois lados. Ele não aceitar mais um ano, seguir a vida dele, buscar outro clube, mas eu entendo também o lado do Flamengo. Não sei se vocês pensam assim também. Eu ia falar justamente a questão do momento dele. Se ele está jogando, desempenhando, produzindo, né, eu acho que essa renovação dos 5 anos que foi acordada, apalavrada pelo menos, né, nada assinado, como disse agora o Júnior Pedroso, estaria já renovado, né? Então, eu acho que, assim, essa questão que o Elano pontua, se ele tem 5 anos na mão de contrato, apalavrado, chega próximo dele poder assinar um pré-contrato com alguém, né, que acaba o contrato em dezembro, oferecer mais um ano, é justamente para o jogador recusar e ele não renovar. E eu estou com o Dali, concordo 100%, que se o ciclo do Gabriel se encerrar no Flamengo, seja por parte dele ou por parte do Flamengo, nenhum dos dois quiserem a renovação, que saia muito bem e que ele tenha uma saída como ele merece. Porque não só de um passado recente, mas ele é ídolo da história do clube, né? Está entre os mais, como você falou também, Rizek. Então, que as coisas sejam conduzidas. A gente no Brasil tem essa mania de, às vezes, só porque não renovou, ele é o ídolo e tal, a gente querer jogar o jogador contra a torcida ou a torcida contra o clube. Isso não existe. O Gabriel merece o respeito e tem que ser tratado como tal, ficando ou não ficando. Já pensou, cara? Pode ir pro Cruzeiro, pode ir pro Palmeiras, Corinthians pode se interessar. Já pensou com a rivalidade esportiva nesse momento, porque Flamengo e Palmeiras estão brigando pelas principais competições, ainda esse ano ver o Gabigol com a camisa do Palmeiras, disputando um título, um mata-mata, contra a equipe que o consagrou absurdamente no futebol brasileiro e sul-americano? E que é uma grande opção. Bom, eu acho que vários clubes teriam interesse direta no para Gabigol. Conquistas. Claro. Esportivamente falando, sim, né? Não conquista o Palmeiras hoje, é um clube diretamente... A gente falando hoje das opções que tem aqui, tem 4 times que podem contratar ele. Sim. Palmeiras está claro, O mercado ele tem. Cruzeiro também me parece claro. Eu estou dizendo o Palmeiras porque o Palmeiras é o time com... Já tem Paulinho, já tem Bernardo, mais um. Hoje com baita elenco, Palmeiras com baita elenco, disputando Libertadores, dizendo não que os outros não sejam. Mas o Palmeiras, ele larga na frente pelo histórico recente aí, né? Então, assim, não é um menino que tem mercado, né? Não tem como. A partir do momento que o empresário dele... Eu acredito muito que, assim, falando do lado humano, eu não tenho dúvida que o Gabriel sentiu a saída. Sentiu porque ele tem... Eu posso falar de... Eu acabei de falo com ele quando eu tô aqui, e cara, ele ama muito o Flamengo. E eu não tenho dúvida que, assim, que ele profissionalmente ele vai entregar onde ele estiver. Mas, assim, a relação dele com o Flamengo, ele tem um carinho gigantesco por tudo. Não tenho nenhuma dúvida disso. Não tenho nenhuma dúvida de que ele ama jogar no Flamengo.